cálice em suas mãos, deu graças e disse: Tomai, todos, e bebei. Este é o meu sangue da aliança que será derramado por todos. Fazei isto em minha memória. Jesus no Horto das Oliveiras. Terminada a última ceia, Jesus e seus discípulos foram para um lugar chamado Getsêmani, conhecido por Jardim das Oliveiras. Irmão, cai aqui enquanto vou orar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar apavorado e angustiado. A minha alma está aflita de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus afasta-se e, caindo por terra, reza a seu Pai. Abba, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Voltando Jesus para junto dos seus discípulos, encontra-os a dormir, mas depressa os acorda. Simão, estão dormindo? Acordem. Não podem vigiar comigo? Já se aproxima a hora que o Filho do Homem vai ser entregue à mão dos pecadores. Judas, acompanhado pelos soldados e parte dos chefes dos sacerdotes, doutores da lei e anciãos, aproxima-se de Jesus. Chegando perto, Judas vai até junto de Jesus e beija seu rosto. Os soldados chegam e Pedro o empurra, cortando-lhe a orelha. Larga a arma, Simão! Aquele que vive pela espada também morre por ela. Soltai-o! É a mim que vocês querem. Os soldados então prendem Jesus, amarram e levam-no.
Quando chegam à entrada do palácio, os soldados e Jesus seguem seu caminho, enquanto a multidão, incluindo Pedro, ficam para trás. Pedro, querendo saber alguma novidade de Jesus, junta-se a 2 homens e uma criada. A criada, olhando fixamente para Pedro, aponta-lhe o dedo. Não, mulher, não sei o que diz. Sim, você também, eu Eu não não sei sei. o que você está falando. Olha lá. E nesse instante, um galo cantou. Tal como Jesus tinha dito a Pedro, quando esse o negasse 3 vezes. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Os que tinham prendido Jesus conduziram à presença do governador de nome Pilatos. Aqui está, o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Tu dizes. Não vai dizer nada? Vês quantas coisas te acusam? Vá, te açoite. Jesus, então, é açoitado com brutalidade. Depois de terem açoitado, os soldados levaram Jesus para o pretório e lá despiram ele. Colocaram um manto vermelho sobre os ombros, uma coroa de espinhos em sua cabeça e uma vara em suas mãos. Muitos passaram um a um em sua frente, o cobrindo de insulto. É de costume, todos os anos pela Páscoa, soltar um prisioneiro. Trazei-me o ladrão e criminoso Barrabás. E agora, meu povo, quem querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás! E o que querem que eu faça com o rei dos judeus? Pilatos, vendo que a revolta da multidão aumentava cada vez mais, manda vir uma vasilha de água. Daqui lavo as minhas mãos. Estou inocente deste sangue. Tomai-o vós e crucificai-o, porque nele não encontro crime algum. Então,
Pilatos lavou suas mãos e mandou soltar a Barrabás. Solte Barrabás. Segunda estação. Jesus toma a pesada cruz nos ombros. Os soldados puseram sobre o ombro de Jesus o pesado lenho da cruz para ir ao Calvário. Vamos, comece a andar! Vamos! Vamos. Rápido! Depressa! Ande depressa! Temos a noite toda. Vamos! Vamos! Ande. Depressa! Não era o Messias? Vamos! Onde estão todos seus amigos? Vamos! Não era o rei? Chamam de mestre. Vamos logo! Mais rápido, vamos! Rápido! Não temos a noite toda? Não era o rei dos judeus! Vamos! Não era o filho de Deus? Rápido! Ande Messias. logo, filho do meu filho! Não vai aguentar! Salte-te mesmo! Depressa! Vamos! Ande! Rápido! Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Jesus, seguindo seu caminho pela multidão, então cai. Vamos! Levante! Levante! Os soldados puxam bruscamente por ele. Vamos! Jesus Continue seu caminho. levanta-se com muito esforço e continua seu caminho. Vamos! Rápido! Rápido, vamos! Depressa! Vamos! Salte-te mesmo! Mais rápido, não temos a noite toda! Vamos! Depressa! Não era o rei dos judeus? Quarta estação. Não és o Jesus Messias? encontra sua mãe no caminho de sofrimento e dá o encontro de Maria com seu filho. Seu coração é transpadado pela lança de dor ao ver seu filho. Seus olhos estão tomados por lágrimas dolorosas. Apenas no silêncio ela consegue expressar tamanha dor. Maria, sua mãe, aproxima de seu filho e passa lentamente a orelha. Afasta-se, mulher! Vamos! Ande logo! Maria não compreende o motivo. Vamos! e todos Desça! em volta apontam o dedo a Jesus. O seu sofrimento é tão grande ao ver Jesus Vamos, depressa! assim ferido Rápido! que é motivo por Vamos! todos. Salte-te mesmo! Não era o rei? Ande logo! Depressa! Vamos! Não era o Messias! Salte-te mesmo! Quinta estação. Simão Cirineu é obrigado a ajudar Jesus. Jesus continua seu caminho entre a multidão. Onde estão aqueles seus amigos? Onde estão aqueles que foram curados? Ali, ninguém se preocupa com a dor do seu Senhor. Ele se encontra cada vez mais fraco. E os soldados, ao verem sua fragilidade, puxam do meio do povo um homem chamado Simão para ajudá-lo. Não vai morrer antes de chegar ao seu destino! Ei, você deve ajudar! Ajude ele! Você, ande! Vamos! Ajude ele! Ande logo! Ande! Vamos, Continue depressa! Vamos! Vamos, depressa! Rápido! Rápido! Vamos! Mais rápido! Depressa! Vamos! Não temos a noite toda? Vamos! Depressa! Rápido! Vamos! Não era o rei? Vamos! Rápido! Vamos! Não temos a noite toda! Ande logo! Vamos! Depressa! Rápido! Rei judeu? Calma-te mesmo! Vamos! Mais depressa, vamos! Rápido! Vamos! Não temos a noite toda! Vamos! Não és filho do rei? Salte-te mesmo! Rápido! Ande logo! Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. O caminho é comprido e parece não ter fim. Uma mulher piedosa chamada Verônica vai ao encontro de Jesus. Olhando para aquele rosto desfigurado, ela se compadece e enxuga seu rosto. Afaste-se, mulher! Ó vós, homens,
Segure o seu caminho. Vamos! Rápido! Ande logo! Depressa! Vamos! Não és filho de Deus? Até Deus te abandonou! Não temos a noite toda! Depressa! Vamos! Sexta Onde estação. estão seus amigos? Jesus cai pela segunda vez. Jesus volta a cair por terra. Ajude ele! Vamos! Ajude ele! Vamos! 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 Levante-se! Vamos! Ajude ele! Vamos! Levante-se! Ande logo! Ajude ele! Vamos! Vamos! O caminho até o Calvário é arrasador. Como é possível Jesus aguentar tanto sofrimento? Depressa! Cadê todos seus amigos? Vamos! Vamos! Não temos a noite toda! Vamos! Depressa! Oitava estação. Jesus encontra com as mulheres piedosas. Em meio à grande multidão, Jesus se depara com algumas mulheres piedosas que estão a chorar por ele. E ele, olhando para elas, diz: Mulheres, não chorem por mim. Chorem sim por vocês mesmos e por nossos filhos. Vamos! Continua! Saia do caminho! Saia do caminho, mulher! Saiam! Vamos! Vamos! Ande logo! Vamos! Ande! Depressa! Vamos! Rápido! Ande logo! Não temos a noite toda! Vamos! Rápido! Salve de ti mesmo! Vamos! Seu pai para te ajudar agora! Vamos! Depressa! Depressa! Vamos! Rápido! Vamos logo! Está chegando a sua hora. Vamos! Vamos! Ande logo! Rápido! Vamos! Vamos! Nós temos a noite toda! Ele não aguentará. Rápido! Vamos! Depressa! Vamos! Anda! Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Jesus volta a cair pela terceira vez. Ajude-o! Vamos! Vamos! Ajude ele! A cruz nos seus ombros torna-se cada vez mais pesada. Mas não é o peso da cruz que o atormenta, mas sim o ódio que sente à sua volta. O ódio que sai do interior do coração dos homens. Continue andando! Vamos! Depressa! Sua hora vai chegar. Vamos! Já está chegando a sua hora! Vamos! Vamos, Vamos! Vamos! Ande logo! Vamos! Quando seu pai vir te ajudar, Vamos está agora! Vamos! Vamos! Rápido! sua hora chegou. Vamos, depressa! Vamos! Vamos. Rápido! Ande logo, não temos a noite toda. Décima estação. Jesus chega ao lugar chamado Gólgota. Jesus chega ao lugar onde será crucificado. Ele encontra-se sem forças, esgotado. Tiraram então suas vestes. Os soldados tiraram a sorte entre si para ver quem ficaria com sua túnica. É minha! Olhemos para Jesus. Ele está despido como um pobre que nada possui. 11ª estação. Jesus, então, é pregado na cruz. É chegada a hora do maior sofrimento. Os soldados encostam Jesus na cruz.
Seus braços são amarrados, suas mãos e pés pregados com grandes pregos que lhe rasgam a pele de um lado ao outro. Por cima da cabeça de Jesus, colocaram a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus está pregado na cruz. Está colocado em meio a dois ladrões, como se ele também fosse um criminoso. Muitos, passando em sua frente, debochavam, sacudindo a cabeça. Desce daí! Tu não és o Messias? Não era o rei dos judeus? Você não é o Messias? Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desça daí e salve a nós também, aí nós acreditaremos em você. Não compreendes, né? Você não teme a Deus? Tu que sofre o mesmo suplício? Quanto a nós, é certo estarmos aqui. Estamos pagando pelo mal que fizemos. Agora Jesus, que mal ele fez? Jesus, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Em verdade vos digo, hoje mesmo estará comigo no reino do céu. Jesus, olhando para o alto, sente-se abandonado e diz: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? Pela última vez, Jesus se dirige aos seus. Olhando para Maria e João, ele disse: Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Outra vez, Jesus se pronuncia. Tenho sede. O soldado, vendo que Jesus tinha sede, pegou em uma esponja embebida em vinagre e colocou em sua boca. Mas ele não quis beber. Jesus, então, olhando para o céu, diz: Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 12ª estação. Jesus morre na cruz. E, inclinando a cabeça, expirou. A terra tremeu, raios de luz iluminaram o céu e as rochas se abriram.
irmãos e irmãs aqui reunidos após a Via Sacra que os jovens nos proporcionaram passar. São momentos emocionantes até a morte de Jesus. Agora faço a minha parte como sacerdote, fazendo o sermão do descimento da cruz. Muito obrigado, jovens do Sérgio, por nos proporcionar esse momento de fé, de esperança e, sobretudo, de aprendizado. Isso é evangelizar. As crianças aprendem, ficam surpresas de ver o que realmente aconteceu com Jesus, crucificado entre dois ladrões. Ele que não tinha nenhum pecado, morreu por todos nós, os pecadores. Estão reunidos aqui em frente à nossa matriz. Tiro do livro da sabedoria a seguinte frase, do capítulo 7, versículo 15. Que Deus me permita falar com pensamentos dignos dos dons que recebi. Então vamos iniciar esse momento solene em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser homem. É Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que veio cumprir a missão que o Pai lhe deu, de redimir todo o ser humano na cruz, apagando os pecados, a morte, dando-nos vida nova. Mais uma vez é Sexta-feira Santa, mais uma vez vislumbra diante dos nossos olhos a cena do Calvário. Mais uma vez nos reunimos aos pés de Jesus para meditar o mistério da sua cruz. É Sexta-feira Santa aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Carmo de Minas. É Sexta-feira Santa no mundo inteiro. É uma noite diferente. Seria uma noite igual a todas as outras noites se não tivesse ocorrido um fato há 2000 anos. Eis o fato: Jesus está morto diante dos nossos olhos. Porém, para entender a morte de Jesus, é preciso relembrar a história, como foi relembrada hoje na Via Sacra dos Jovens. Uma grande história de amor. A história de um Deus apaixonado para com a humanidade pecadora. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que conheceu este homem chamado Jesus. Vejam, irmãos e irmãs, estamos aqui na frente do Calvário, na frente de nossa igreja. É Sexta-feira Santa, mas o tempo tem passado rápido. Perfuraram o coração de Jesus e já querem o retirar da cruz. Mas antes disso, vamos meditar tudo o que aconteceu neste momento, lá em Jerusalém e aqui hoje em nossa cidade, nossa paróquia, nossa igreja centenária. Vejam, a primeira coisa que nós vamos tirar da cruz é aquela placa INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Vejam, irmãos e irmãs, colocaram como um título de zombaria, uma gozação da parte dos judeus. Jesus nunca
se preocupou em ser famoso. Jesus nunca rogou para si nenhum título de glória. A humilhação que Jesus sofre não tem limites. Não tem limites. Se ali está escrito que Jesus é rei, é porque ele quer ser rei no seu coração. Isso sim. Jesus de Nazaré quer a conversão do seu coração, de você que está aqui hoje. Jesus é humilde de coração, é manso. Vejam, Jesus morreu pela vergonha dos nossos pecados, dos nossos crimes, das nossas atrocidades. Foi isso, na verdade, o que matou Jesus. Repito, os nossos pecados mataram Jesus. A cruz pesada é nossa culpa. Jesus morreu, repito, pela vergonha dos nossos pecados. Podemos dizer que o nosso egoísmo matou Jesus, o colocou na cruz, na via dolorosa, na frente de sua mãe, a Virgem Maria. A nossa falta de amor matou Jesus. E aquela placa da vergonha foi entregue para São João. João mostra novamente essa placa para nós, dos insultos que Jesus passou, insultos terríveis. Olhem, irmãos e irmãs, olhem até onde essa loucura foi parar e foi feita e cometida com atrocidade, violência e muita dor ao nosso Mestre. E o tempo está passando. Eles querem tirar logo Jesus da cruz. O sábado já está vindo. E agora eu peço aos irmãos arimateias, por favor, tirem com todo cuidado a coroa de espinhos da cabeça de Jesus. Não lhe provoquem mais nenhum sofrimento. Por favor, com cuidado. Nós entregamos a coroa para Maria Madalena, aquela que muito amou, por isso foi muito perdoada. Mostre, Maria Madalena, a coroa de espinhos de Jesus. Irmãos e irmãs, vocês estão vendo alguma joia nesta coroa? Estão vendo ouro, pedras preciosas? O que nós vimos são espinhos cortantes, doloridos, que destruíram a cabeça de Jesus. Vejam, essa é a coroa do nosso rei de espinhos. Não vejo nela ricos ornamentos. Não vejo. Mas espinhos pontiagudos e cortantes. Espinhos que perfuraram a cabeça de Jesus. E o sangue correu como uma cachoeira de sua cabeça, pelo seu corpo, por causa dos nossos pecados. Foi coroado como Rei das dores, homem das dores, servo de Deus. Espinhos do sofrimento, espinhos da dor, destruindo o nosso Mestre. Um dos espinhos penetrou-lhe pela sua nuca, por isso ele já não podia nem mais carregar a cruz, por causa dos choques, da dor, da sua coluna. Danificou gravemente seu corpo maravilhoso. Outro espinho penetrou-lhe a testa e vazou-lhe o olho. Já não podia mais nem enxergar.
Veja que nossos pecados acabaram com Jesus. Acabaram. E o sangue corria como uma cachoeira. Maria olhava tudo isso, seu coração apertado, via todo o sofrimento de seu filho, e ela não podia fazer nada. Esta coroa é do tamanho da maldade dos homens de todos os tempos. Mas uma coisa é certa, a única coisa certa, esta coroa é a coroa do Rei dos Reis. Isso sim. Madalena, recebe a coroa de Jesus. Ele que te fez tanto bem. Querem tirar logo Jesus da cruz. Vamos então, Arimateus, por favor, tire um dos cravos da mão esquerda de Jesus, com todo cuidado. Não deixe que escorra mais sangue, nem que provoque nenhum ferimento a mais. Com cuidado, vamos entregar a Maria, sua mãe. Cuidado, cuidado. Isso. Maria, mostre para nós o tamanho do prego que prendeu a mão de seu filho amado na cruz. Vejam, irmãos, aonde chega a maldade humana, essa mesma mão que abraçava as crianças, a mão do lado do coração, mão que estendeu para Pedro na pesca milagrosa, e a barca se encheu de peixes. Mãos que abençoaram o mundo, agora estão inertes, perfuradas, sangrando. Essa mesma mão libertou as pessoas do demônio, do mal. Essa mesma mão expulsou os vendilhões do templo. Estavam fazendo um comércio na casa. A minha casa será chamada casa de oração. Defende Jesus com esta mão. Essa mão ressuscitou a menina Talita. Essa mão curou a hemorroísa, a mulher que estava doente há anos e anos. A mão que ressuscitou o filho da viúva e o devolveu vivo para sua mãe. Que alegria ela deve ter sentido de ver seu filho vivo novamente ao seu lado. Essa mesma mão é a mão que só fez o bem para as pessoas. Nós sabemos disso. Mãos perfuradas pelos ódios dos homens. Essa é a verdade. Mãos feridas pelos nossos pecados. Mão que tanto trabalhou na carpintaria de seu pai José para o sustento da Sagrada Família. Mão que devolveu a vida, agora está sem vida, inerte, morto. O tempo tem passado, eles querem tirar logo Jesus da cruz. Por favor, homens bondosos, tire a outra mão de Jesus, tire esse prego da maldade. Cuidado, não vamos ferir a mão de Jesus novamente. Estamos aqui todos arrependidos. Com cuidado. Maria, aproxime-se, receba outro prego, cravo, que prendeu a mão de seu filho. Cuidado, cuidado. Olhe, mãe, mostre para nós o tamanho da maldade. Mostre. Olhe. Como tiveram coragem de fazer isso? Como tiveram?
Nosso coração está apertado também de dores e por isso a mão direita de Jesus, essa mesma mão transformou água em vinho nas bodas de Caná. Seu primeiro milagre. Mãos que curaram a sogra de Pedro, e ela curada colocou a servi-los. Vejam as missões que Jesus fazia. Mão que ressuscitou Lázaro da morte, quando ele chega no túmulo e grita: Lázaro, vem para fora! E o morto, depois de 4 dias, se levanta da sepultura e sai. Jesus diz: deixai-o ir. Esta mão fez isso. Mãos que restituiu a orelha de Malco, quando Pedro pega a sua espada e corta a mão do funcionário real. Jesus se agacha, pega a orelha, coloca no lugar e diz: guardem as espadas. Não foi isso que eu vos ensinei, a retribuir a violência. Essa mesma mão foi a mão que curou o cego Bartimeu, quando Jesus disse a ele: o que você quer, meu filho? Ao cego: que eu veja, Senhor. E foi curado. Talvez Bartimeu nunca mais deixou de seguir Jesus. Jesus tornou-se a luz da vida para ele. Foi essa mão, irmãos e irmãs, devolveu a vista ao cego Bartimeu. Essa mesma mão estendeu a Zaqueu, oferecendo-lhe a salvação. Desce depressa dessa árvore, Zaqueu. Hoje ficarei em sua casa. Zaqueu faz um jantar para Jesus. Num determinado momento, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se roubei alguém, vou dar 4 vezes mais. Jesus se levanta e diz: a salvação entrou nesta casa. E foi totalmente modificada a sua vida, se converteu a Jesus. Vejam, esta mesma mão que multiplicou os pães, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, Jesus abençoou e alimentou 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. Um tempo de fartura chegou com Jesus. Esta mesma mão escreveu nos pecados no chão daqueles homens que julgavam aquela mulher pecadora. Escreveu seus pecados no chão. Vejam. Mão que abençoava, mão que curava, mão que libertava a todos que encontravam com Jesus. Mão que fazia os paralíticos andarem. Mão que fazia os mudos falarem. Mão que pediu água à samaritana e ela negou. Ah, se tu soubesses quem é que te pede dar-me de beber, você que me pediria, e eu te daria a água viva, que é Ele mesmo. Ela, tocada em seu coração, disse: Senhor, dá-me desta água. E tornou-se a primeira evangelizadora, missionária, porque conheceu Jesus. Esta mão fez tudo isso. Essa mão é a mão do bom samaritano, que cuida de nós, reza por nós, intercede por nós. Essa é a mão que acolhia os pecadores de todos os lugares. Mão que tanto fez o bem e agora está sem vida, totalmente inerte na cruz. O tempo está passando rápido, querem tirar Jesus da cruz, mas antes vamos tirar o prego de seus pés. Maria, se aproxime. Cuidado, não deixe mais provocar nenhum sangramento nos pés de Jesus. Por favor.
Isso. Oh, obrigado, homens bondosos. Maria, receba o prego que prendeu os pés do seu filho. Levante e mostre para nós. Olhem, como puderam imaginar dar uma morte tão dolorosa assim para Jesus. Isso provocou grandes feridas, pois um prego só perfurou os 2 pés. O que nós podemos falar dos pés de Jesus? Ora, pés sagrados que percorreram a Judéia, Samaria, Cafarnaum, Jerusalém, Galiléia, Nazaré, Betânia e tantos outros lugares. Jesus não se cansava, estava sempre fazendo bem, indo com seus apóstolos. Esses pés levaram os homens ao reino de Deus. É o que nós estamos aqui para ouvir, e que o nosso coração entenda isso. Jesus está nos levando a Deus. Queremos ser um povo mais justo, santo. Esses mesmos pés caminharam sobre as águas. Vejam, irmãos e irmãs, pés que nos convida a segui-lo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses pés benditos de Jesus. Maria, mostre para nós novamente os pregos, os cravos que prenderam seu filho à nossa cruz, os cravos da maldade, os cravos da morte. Pés que nos convidam a segui-lo. Esses mesmos pés foram até Caná da Galiléia para estar presente naquela festa de casamento, junto com os apóstolos, junto com Maria, sua mãe. Estava sempre caminhando, pés incansáveis de fazer o bem a toda parte, para todas as pessoas. Todos que encontravam Jesus ficavam maravilhados com sua palavra, com seu amor, com a boa notícia de salvação, de esperança para todos nós. Pés que caminharam para curar o paralítico junto à piscina. Pés que foram libertar o endemoniado Geraseno. Pés que foram a Caná, como disse, para curar o filho do oficial, e foi curado. Benditos são os pés de Jesus. Então, irmãos e irmãs, olha, o momento não é de celebração, nem de alegria, nem de festa. É um momento de dor sublime, olhando para a cruz de Jesus. Benditos são os seus pés, Senhor. Nesse momento, nosso coração agradece tudo de bom que o Senhor fez por nós. Se fez homem como nós para mostrar que precisamos ser divinos como Deus. E eles estão com pressa, querem tirar Jesus. Mas antes disso, pela sua dolorosa paixão, Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ainda falta tirar Jesus da cruz. Maria, acolhe o corpo de Jesus, Maria. Por favor, querem levá-lo já. Veja, irmão e irmã, da dificuldade. Cuidado com o corpo do Senhor. É o nosso Deus e Salvador, o Filho de Maria. Maria cuidou dele desde menino, desde que nasceu. Olha agora o que entregam a ela, seu filho morto. Coloque no colo da mãe. Todos nós queremos ver esse momento, Maria. Nossos pecados devolveram um corpo sem vida à nossa mãe, a mãe que ele nos deu na cruz. Deixe Jesus mais um pouquinho conosco, por favor.
fomos olhar esta cena, Maria acariciando os últimos momentos de seu filho. Na verdade, ela tinha vontade de limpar cada ferida, o sangue, dar-lhe uma sepultura digna. Mas eles querem levar Jesus, deixe Jesus mais um pouco conosco. Por favor, Maria, Jesus, olhe por todos nós, Senhor. Nos abençoe também nesse dia tão importante da nossa vida. Deixe mais um pouquinho conosco. Senhor, Senhor, estou levando Jesus de nós, mas Ele em breve ressuscitará. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Com uma salva de palmas, vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que fizeste por nós. Obrigado, Maria, por nos dar o seu filho tão amado. Então vamos receber o esquife com o corpo de Jesus e depois vamos nos preparando para a grande procissão do enterro. Peço aos irmãos do Santíssimo Sacramento que nos ajude a organizar a nossa procissão. Peço às pastorais, os movimentos, os carmelitas, o apostolado da oração, todos, para fazermos uma bonita procissão. Vão acendendo já suas velas, para fazermos uma bonita procissão luminosa. E vamos aguardar aqui o corpo de Jesus que será incensado. Pedi para pagar a luz da cidade. Os caras não devem mais para, porque buscar. Sozinho.